formalização de negócio refere-se a um processo de estabelecer a empresa ou a um processo ou atividade comercial parâmetros legais para que a gente possa, né, comercializar os nossos produtos, os nossos serviços de maneira que a gente respeite as regras estabelecidas, né, tanto pelo governo, pelas autoridades locais. E, ao mesmo tempo, esse processo de formalização ele faz com que a gente saia da informalidade, né, para que a gente tenha uma empresa legalmente estabelecida. Um dos caminhos mais fáceis que nós temos hoje é o MEI, né, o microempreendedor individual, mas existem outros tipos de empresas, de portes de empresa, que são coisas que nós vamos falar no decorrer dessa jornada, das aulas, né? Vocês vão conhecer o que é porte, o limite, né, de ganho, dependendo da natureza da empresa, enfim. Então, quando a gente fala sobre essa formalização, é a importância de estar dentro dos parâmetros legais, ou seja, dentro das leis. A gente tem essa a obrigação, né, de pagar os tributos, pagar os impostos, mas, ao mesmo tempo, também a gente não ter nenhuma surpresa pelo caminho, né? A minha conversa hoje é um pouco mais informal, né? Que o intuito realmente aqui é para que a gente possa ter esse caminho, né? Esse diálogo aberto, que eu acho que é uma das grandes características do projeto, a facilidade, a linguagem facilitada, para que a gente venha, de uma certa forma, alcançar o conhecimento. Então, quando a gente fala sobre a formalização, a gente vai falar sobre a questão do registro legal, que é o passo principal, né, para que a gente venha se formalizar, né? Como eu vou obter o meu CNPJ, Jonathan? Né? Quais são os passos? Como eu faço para me tornar MEI? Né? Ou algumas coisas que hoje a gente sabe que, por exemplo, para ser MEI, existe até mesmo algumas discussões, né, para aumentar a questão do faturamento, né? A gente vai entender esse processo, o que pode, o que não pode, em certas atividades, o que é uma micro e pequena empresa, visto que a grande maioria, né, das empresas no nosso território são compostas por micro e pequenas empresas, né? Qual o potencial disso? E também, ao mesmo tempo, a gente vai entrar na questão da modelagem dos negócios. Esse intuito aqui dessa fala inicial, justamente como eu coloquei, é para a gente dar pequenas pinceladas do que a gente espera, né, durante os encontros sobre o módulo, né, a jornada falando principalmente sobre formalização de negócios. O que é que a gente vai ver? Primeiramente, essa questão de formalização, como obter o CNPJ. Eu sou MEI, né? E se eu vier o meu faturamento aumentar, né? Quais são os outros portes empresariais que eu posso estar me adequando, né? O que é que eu faço para me tornar uma microempresa, né? Quais são os tributos, quais são as obrigações? Então é importante, né, quando a gente fala sobre esse módulo de formalização de negócios, a gente entender como isso é importante, né? Como é que eu faço para tirar uma nota fiscal também, né? Visto que agora houve uma modificação recentemente e agora tem uma plataforma a nível nacional, né, que condensa todas as informações necessárias para que a gente possa tirar uma nota fiscal, o que é necessário. Então, eu vou estar falando sobre esses aspectos, as licenças e permissões a depender da atividade empresarial que eu estou executando, né? Então, vem muito nesse sentido. A formalização serve justamente para que a gente tenha pelo menos uma orientação de como começar de uma maneira no qual a gente evite algumas surpresas durante o caminho. Em paralelo a isso, né, a gente vai falar também sobre modelagem de negócio. Né? Então, o que é isso, gente? Né? O que é, Jonathan, modelagem de negócio? Quando a gente fala sobre modelagem de negócio, é justamente a gente dar forma e robustez, vamos dizer assim, ao nosso negócio. Às vezes a gente está com alguma dificuldade, às vezes nós não sabemos direito como definir o nosso público-alvo, e isso faz parte também do universo da formalização. Como definir melhor o nosso público-alvo, definir a persona do nosso negócio, criar uma proposta de valor que é super importante na hora, né, que vocês forem construir o pitch, né? No pitch também vocês podem também citar, ó, a minha empresa, ela tem tal porte, é uma empresa de micro, é uma microempresa, eu sou um microempreendedor individual, então essas informações que a gente receber aqui no módulo de formalização vão ser mecanismos super potentes para que a gente
possa construir pitches potentes. Então, vocês percebem que no decorrer, né, de cada módulo, né, de cada mentoria, de cada aula, né, vocês vão estar construindo um conhecimento que vai ser muito bacana para que vocês venham fortalecer ainda mais no pitch. Então, eu estou adiantando algumas coisas porque eu acho que é fundamental, é muito importante, né? Que a gente tenha esse conhecimento vasto e por meio do projeto Obirim, isso está sendo permitido, né, para que a gente possa, de uma certa forma. Bom, o Jonathan entrou ali no momento out. Voltou, Jonathan. Oi? Tinha ficado out. Voltou? Tinha saído, tinha ficado Ah, congelada a sua informação. E foi até a ah, sua eu fala, até um momento, você estava dizendo que era me importante situa. sobre no Obirim aprender sobre a formalização. Aí nós ouvimos até aí. Certo. Certo. Voltando, então, aprender sobre formalização contribui para que a gente tenha negócios estruturados e aptos para o crescimento, né? Então, se eu começo como um pequeno negócio, né, que eu tenho as noções básicas e sobre a questão de formalização, entender qual a importância de ter um CNPJ, quais são os principais tributos que eu tenho que pagar, né, o que isso também vai garantir. Porque se formalizar, pense assim, gente, eu também tenho empresa, né? Então, para alguns clientes ou para alguns fornecedores, é importante, né, que eu tenha essa minha empresa formalizada, porque isso vai dar algumas garantias. Então, a garantia de, por exemplo, aquela empresa que é formalizada, ela pode emitir uma nota fiscal. Eu, por exemplo, eu posso vender para o governo, eu posso ser contratado por outra empresa e essas são uma das vantagens, né, que no decorrer do caminhar eu vou apresentar outras, né, mas eu digo que você poder estar com o seu negócio ali legalmente estruturado vai permitir você ter acesso a outros âmbitos, né? A informalidade, eu entendo que muitas pessoas estão na informalidade, mas às vezes não se tem a dimensão de quais são as vantagens, né, que um processo de formalização contribui, né? Então, por exemplo, eu posso vender, como eu coloquei, para o governo, eu posso, se o meu cliente ele exigir uma nota fiscal, né, se estou fazendo um projeto, participando de algum projeto, ou se alguma empresa quiser me contratar, por exemplo, eu posso, né, emitir nota fiscal. Então, tem algumas questões que são importantes dentro desse ambiente da formalização. Então, tem as suas vantagens, né? Tem muitas pessoas que dizem, se formalizar para quê, Jonathan, né? Isso não vai trazer alguns empreendedores que eu atendo aqui em Alagoas, às vezes estão nesse processo, né? Formalizar ou não, né? É melhor ficar aqui na informalidade ou eu ter ali o meu CNPJ certinho para que eu possa alcançar outros e novos mercados. Então, quando a gente fala sobre formalização, tem esse princípio básico, né? Eu estou falando aqui de maneira geral para que a gente tenha esse conhecimento básico, né? Para que a gente já esteja preparado, né? Para o que vem daqui para frente. Porque eu digo, né? Cada capacitação, cada encontro que vocês participam aqui do Projeto Obiri é como se vocês estivessem construindo uma casa, né? A gente começa ali pela estruturação, depois vai para a alvenaria, vai para o telhado e depois vai para a questão dos detalhes, né? A questão do piso, a questão de rebocar a casa, né? Então, assim funciona uma empresa, né? E quando a gente também pensa na questão de criar um modelo de negócio, a formalização ela faz parte desse processo, mas também tem outros mecanismos que são fundamentais, tão quanto a formalização, né? Então, vamos pensar no cliente, vamos pensar na estrutura de lucratividade, quais são as nossas principais despesas, qual é a nossa proposta de valor, né? Quem são parceiros no negócio,
qual é a estrutura mínima que eu tenho que ter para ter o meu negócio funcionando. Então, na modelagem, a gente também vai discutir esse aspecto. Então, eu digo que é um combo, né? A gente vai discutir sobre formalização do negócio e, ao mesmo tempo, como estruturar e modelar afronegócios potentes e que sejam estratégicos para a geração de impacto social. No mais, né, no geral, né, o que eu gostaria de passar hoje seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta, acho interessante a gente trocar essa ideia. Eu gosto da participação de conhecer, né, as pessoas, e eu deixo aqui espaço para duas pessoas se colocarem, fazer alguma pergunta, falar sobre a expectativa, né, sobre aprender um pouco mais sobre formalização, né, falar também sobre o negócio. Ó, Jonathan, o meu negócio já é formalizado, eu já tenho CNPJ, e a minha perspectiva é que eu venha mudar de porte, né, e que eu possa também alcançar outros clientes, outros fornecedores, ou quem sabe, né, também está vendendo para o governo, participando de licitação. Então, essas coisas eu vou estar explicando no módulo de formalização e, ao mesmo tempo, falando sobre como estruturar afronegócios que tenham essa questão potente, né, de alcançar novos mercados, inovar, né? Eu sei que tem uma colega que vai falar sobre inovação, outra também vai falar sobre essa questão de desenvolvimento. Então, essa minha fala, eu digo que é um caminho, né, para que as outras coisas, os outros conhecimentos que vierem, só contribuir, né, para que a gente tenha modelos de negócio ou de afronegócios potentes. É isso, desde e deixo também aqui Jonathan, espaço aberto para perguntas. obrigada pelas suas explanações, por trazer, né, as informações do que vai acontecer nesse período em que as mulheres vão participar dessa mentoria com você. Alguém gostaria de fazer alguma Legal. pergunta para o Jonathan, tirar alguma dúvida? Acho que tem uma Ou pergunta está no todo mundo chat. tímido? Não tem nenhuma mãozinha levantada. Se quiserem, gente, é só levantar essas mãozinhas que estão aí no Reactions, tá? Domingas, tem dúvida? Não, é só para dizer que eu pedi desculpa, dar boa noite e pedir desculpa pela demora. É porque eu estava falando aqui com o pessoal de Alagoas para resolver uma questão aí, e aí demandou muito tempo. Mas eu estou aqui. A Sambé pode me botar como co-host, que é para mim poder ajudar aí vocês, tá certo? Boa noite. Ah, ok. Boa noite. Bom, a Sambé já falou também que segue o link da lista de presença. Então, listinha de presença dentro do chat. Angelita, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu tomei um copo de Danone para estar aqui. Não tem proposta. Só você precisa abrir seu áudio, Angelita. A gente não está conseguindo te ouvir ainda. Tá. Agora Eu, sim. É porque você está com a mãozinha levantada. eu me chamo Angelina. Tá. Deu agora não? Deu sim. Agora sim. Deu? Sim. Eu moro no Rio Grande do Sul, sou de Canoas. E eu tenho um ateliê que se chama Malecá. Eu trabalho com bonecas negras e todos os meus materiais é tudo voltado à etnia negras há muitos anos. E eu tenho um selo certificado de origem quilombola, que eu recebi Ah, pelo bacana. primeiro quilombo urbano aqui de Canoa, tá? E aí eu não sou MEI. E eu tenho bastante, assim, na medida do possível, né? Eu tenho uma venda. Está falhando. Deu uma falhada, Angelita, eu acho que ela caiu. Mas quando ela voltar, ela É, continua. Daisy, eu acho que tem uma pergunta no chat voltada para a questão de impacto social. Vou dar uma olhada aqui. Sou de Olinda. Pode ler, o Jonathan, que eu não achei aqui para mim, não. Por favor. Pode, por Como favor. pensar no Deixa negócio eu como ver impacto aqui. social? Tem pensado sobre, mas ainda não consegui chegar a uma conclusão. Certo. Bom, Né? Então, eu falei sobre negócio de impacto social, né?
Uhum. na discussão aqui. Então, vamos falar de maneira bem simples e objetiva o que são negócios de impacto social, né? Sabemos que o governo ele não consegue resolver todas as problemáticas, né? Sociais e ambientais. Então, nesse sentido, é que surgem os negócios de impacto social. Imagina, né? Você poder lucrar, né? Porque lucrar não é feio, né? Não é feio, não é proibido, é super importante que os nossos negócios, negócios comandados por pessoas pretas, lucrem, mas ao mesmo tempo você sana um problema da sociedade, como é o caso da Angelita, né? Ela tem esse modelo de negócio, esse produto que são bonecas pretas. Imagina durante tanto tempo meninas negras não tinham nenhuma referência, né? De ver ali nos brinquedos uma representatividade. Desde esses dias me deu a curiosidade de assistir aquele documentário da Xuxa, né? E eu queria entender, né? Como era que o mercado pensava na década de 80 até meados de 2000, né? Como era pensado, né? Quais eram as referências? E certas coisas assim de falas, você começa a se assustar, nossa, né? Eu cresci dentro desse universo e às vezes eu nem me percebia, né? Nem me percebia até mesmo de negar a minha negritude. Então, quando eu vejo uma pessoa preta à frente de um negócio, né? Isso me dá uma inspiração, dizer que é possível a gente fazer a diferença. E justamente é possível que os negócios de impacto social mostram, né? Que a gente pode ter a sustentabilidade do nosso negócio, provocar o desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, mas ao mesmo tempo a gente impactar positivamente na sociedade, fazendo com que outros enxerguem que é possível, né? Então, por meio do meu negócio. Então, impacto social justamente é isso, é que desenvolver negócios que ao mesmo tempo tenham esse propósito, né, de sanar uma dificuldade na sociedade, mas ao mesmo tempo ser estruturado, sustentável, ser formalizado. Então, no geral, seria isso. E é possível sim, né? Mediante o seu produto, o seu serviço, a gente pensar, né? Quais mecanismos podem contribuir para que eu alcance o impacto social do meu negócio? Ah, eu posso, por exemplo, ali é, colocar, né? Ó, vou colocar uma vaga afirmativa, né? Que uma pessoa da comunidade possa oferecer produtos e serviços, ou possa ser os meus principais fornecedores, ou eu posso oferecer, por exemplo, preparar mão de obra, né? A mão de obra que pode ser futuramente absorvida pela minha empresa, né? Então, são pequenos passos. Mas, Jonathan, eu sou pequenininha, né? Meu negócio é pequenininho, né? Mas, na medida que a gente dá o primeiro passo, aquela ação se torna algo grandioso. Então, isso se chama o propósito. E um dos motivos que os negócios de impacto social surgem é por meio desse propósito, né? Então, acredito que cada um aqui, né, cada negócio aqui tem um propósito. E eu posso enxergar, né, impacto social nisso. É, não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Eu me senti bem contemplada, mas com certeza, se o que você não conseguiu responder, ou se ainda há dúvida, é um bom motivo para a pessoa fazer parte dessa mentoria e absorver boa Ah, parte desse sim. conhecimento que você tem aí para socializar e comunicar conosco, né? Tenho Sim, certeza que isso vai ser exatamente. maravilhoso. Ah, Adorei eu te tenho ouvir. obrigado, né? Só, Desi, eu estou vendo alguns questionamentos aqui no chat e eu vou trazer sobre registro de marca, linhas de crédito, né? Só me aguardem. Com certeza. Aliás, a própria Reafro está com uma linha de crédito hoje, acontecendo na região sul, com a Imembuí. É um crédito específico para pessoas pretas. Em breve, a gente deve estar abrindo isso em outros estados. Nesse momento, é um laboratório, então a experiência está sendo dentro da região sul, mas isso vai ganhar corpo no Brasil. Então, é importante que vocês saibam que essa instituição, né, que essa rede tem essa preocupação, porque sabemos que a questão do crédito sempre foi um dificultador para nós, negras e negros, termos acesso.
Primeiro, porque as pessoas não têm um letramento racial, então elas olham para os nossos negócios pensando no negócio delas e não no nosso, e na lógica delas e não na nossa. Então, por isso, a gente está lá também no fórum solicitando que haja letramento racial para os agentes de crédito. Bom, para além disso, eles olham para os nossos negócios com uma perspectiva diferente daquilo que nós temos para oferecer. Eles olham para os nossos negócios com um olhar eurocêntrico. E os nossos negócios, a grande maioria, e eu não vou dizer todos, têm um grau de afro-referenciamento, a partir das nossas vidas, das nossas vivências, da nossa forma de pensar. Então, tem um diferencial de fato, né? Então, essa construção ela está sendo, obviamente, novamente processada para que a gente consiga desenvolver melhor essa relação, tanto com as pessoas que forem ficar responsáveis, né, pela questão do crédito, como também as pessoas que vão nos dar o crédito, né, que vão, as empresas, as instituições que vão nos ofertar esse recurso para que os nossos negócios possam efetivamente crescer. Enquanto nós não chegamos nesse estágio com todos os estados, nós estamos ainda nesse processo do capital semente, mas a nossa meta é atingir o crédito, né, e o microcrédito para a população negra brasileira de uma forma mais expansiva. Então, essa informação que o Jonathan está trazendo faz parte do DNA da Reafro, que é, para além daquilo que a gente vai ofertar de crédito, nós estamos também construindo uma política pública com os estados, orientando as pessoas que fazem parte da Reafro para pensar na estruturação de uma política pública dentro dos estados, para que haja um fundo garantidor para a população negra empreendedora. Existem fundos garantidores para uma série de coisas. Por exemplo, para votar, né? Quem vai ser eleito recebe um fundo garantidor para que possa ser feita a sua campanha. E por que não um fundo garantidor para pessoas negras terem acesso a um negócio mais amplo? Em diversos outros países isso já acontece, né? Claro, não acontece ainda no Brasil, mas faz parte da nossa proposta enquanto rede Brasil Afroempreendedor, pensar nessa estrutura para os estados, para que cada estado e depois cada município, né, possa pensar numa estruturação de uma política pública onde haja um fundo garantidor para que o afroempreendedor possa captar esse recurso e desenvolver o seu negócio da melhor forma possível. Então, isso tem sido uma das nossas metas, e a gente está dialogando, socializando aqui com vocês essas informações para que vocês entendam que a proposta ela é muito mais do que a qualificação. A qualificação é um eixo do lugar onde e nós todos cheguemos, né? Ela é apenas um eixo, é um traço de toda uma construção sociopolítica que vem sendo dialogada, trabalhada, alicerçada, empreendedor alcance. A gente já alcançou muitas coisas, não só enquanto Rede Brasil Afroempreendedor, não só quanto Reafro, mas nós já alcançamos muitas enquanto movimento negro, né, de uma forma mais ampla. Então, hoje nós continuamos nessa estrutura, nesse caminhar para alcançar esses outros ambientes que fortaleçam da população negra, que já tem um percentual superior de 50% no cenário social, segundo dados do SEBRAE, mas que com certeza ainda é muito tímido essa informação de 52%. Eu tenho para mim que nós alcançamos aí quase 60%. Como os dados, de fato, eles não são referenciados, ainda não existem os indicadores, como eu falei para vocês lá na nossa primeira atividade, esses indicadores de gênero e de raça, eles estão sendo construídos, eles não existem nos dados do IBGE.
ainda não existia dentro do MEDIC, ele está sendo construído agora. Então, é a partir de acredito que numa próxima avaliação do IBGE, a gente já consiga ter esses dados mais presentes e mais fidedignos do que os atuais, né? Bom, eu estou vendo a Natália e a Gláucia de mãos levantadas. Natália e Gláucia, eu vou solicitar a vocês, por gentileza, eu sei que o Jonathan pediu ali a mão pediu que duas pessoas falassem, ele já fez, eu acho, já deu resposta para uma e a Angelita começou e caiu, a Angelita vai depois retornar para continuar, e aí eu vou pedir a vocês, Natália e Gláucia, que coloquem a informação de vocês ali no chat, e ao longo o Jonathan ou as meninas também respondem, para a gente dar voz à Rafaela Cunha, que irá trabalhar com a equipe aqui, com um grupo de mulheres, no desenvolvimento local. Rafaela, que é do Pará, onde esse ano teremos lá um grande evento mundial, né, sobre desenvolvimento sustentável, sobre regeneração, e que vai acontecer aqui no Brasil, esse grande evento, e exatamente na região do Pará, que é uma região também onde a floresta amazônica se faz muito presente, né? Então, Rafaela, levanta, coloca a sua mãozinha para o alto, por gentileza, é, e a voz é sua. Olá, boa noite, mulherada e ao companheiro. Deise, eu tenho uma apresentação, eu consigo compartilhar aqui? Vou Deixa eu ver se você tentar. está como co-host. Se não estiver, eu já solicito a, a Sambé para colocar. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocá-la. Rafaela. Bom, acho que é só a Sambé. Ah, já está. Ela já Já está está. como co-host. Ela já está. Já está. Então, só mexer ali no share screen. Vocês conseguem ver aí a apresentação? Sim. Hum, hum. Um pouco lenta a internet. Então, gente, Lembrando aqui a lista de presença, tá? Enquanto a Rafaela vai ampliar ali, ainda não ampliou para a gente aqui, não. Já vi que você acessou ali a coisa para foi, ampliar, né? já coloquei aqui. Será que foi? Não, ainda não veio ampliada. Tá igual a tela de computador. Você tem como colocar de novo lá na telinha? Estou reconhecendo esse lugar aí, hein? Agora Avenida foi? 1. Não veio, não. Né? Na Avenida 1, Então, eu vou aumentar aqui o jeito. também eu acho. Bom, essas coisas de americanos, né? Mas eu gostei muito dessa camisa com essa mulher negra na Avenida 1. Para ela, você pode ocultar a sua barra lá em cima e diminuir bem à esquerda os slides, que vai ficar num tamanho bom para a gente. Estou meio Tem amarrada uma aqui. setinha aí. Na setinha, né, que tá para cima. Né? Lá na direita, lá no cantinho tem uma setinha para cima, você vai ocultar essa barra aí. Isso. Aí. É meu truque para dar aula. E lá no Melhorou? cantinho, melhorou. E você pode diminuir bem aquele cantinho lá dos seus slides também. Prontinho. Obrigada. Então, turma, boa noite. Me chamo Rafaela da Cunha Pinto, sou socióloga, mestre em agriculturas amazônicas. Falo daqui de Belém, do Pará.
como a Deise falou, estamos aqui todas em polvorosa, né? Com a COP, com esse anúncio. E também sou coordenadora do coletivo Elsa de Ananindeua. Fui convidada para falar um pouco para vocês sobre desenvolvimento local e tenho uma experiência em algumas ONGs, que eu vou mostrar por aqui, cadê? Justamente nesse tema, fortalecendo grupos de mulheres, fortalecendo também outros grupos diversos, nesse sentido de empreender, de geração de renda na cadeia produtiva que diz respeito a cada território, né? Por exemplo, aqui nessa foto, não sei se está dando para vocês enxergarem bem, eu trouxe 3 experiências. Aqui onde tem essas mulheres com a mão levantada, assim, todas vestidas aí de cozinheira, são um grupo de mulheres do Amapá. Essas mulheres, eu, como analista socioambiental, contribuí para que o grupo trabalhasse conjuntamente a questão da cozinha sem veneno e que isso revertesse através de uma política pública, que é o PA, que é onde o município, o governo, ele adquire, né, produtos da agricultura familiar e reverte para as escolas. Então, qual era a ideia das mulheres? Elas queriam cozinhar para os filhos delas, porque nessa comunidade tem uma escola rural, mas assim, era comida industrializada, enfim. E o desafio, a dificuldade, era o que as mulheres não cozinhavam junto, não era um coletivo que cozinhava junto, né? A agricultura familiar é muito no núcleo da família. Então, foi um trabalho intenso ali de criar esse sentimento de coletivo, de mulheres, e depois várias oficinas sobre o que cozinhar, porque a ideia era que não fosse produtos in natura, como hortaliças, mas sim outros. Aí, o que elas cozinhavam? Por exemplo, pudim de açaí, empadão de pupunha com camarão, coisas que existem na localidade, mas assim, um produto já verticalizado. E também a ideia era colocar elas em contato com uma rede local. Então, elas começaram a participar da Câmara Técnica de lá, entendendo um pouco mais como é que funcionava a política, e depois disso, o final, né, que é a comercialização, entender como comercializar, como colocar preço. Então, foi um trabalho intenso, exitoso, né, o grupo funcionou, está lá, em uma comunidade do Amapá. Essa outra aqui, do meio, é uma outra comunidade vamos dizer assim, bem distante, mas do Amapá também, que é cheio de ilhas. E essas daqui são mulheres que trabalham numa cooperativa de açaí. Então, o que aconteceu aí? A cooperativa tinha um objetivo, que era incluir mais mulheres cooperadas. E a ideia era, né, chamar atenção, apelar para que essas mulheres... Peraí, só um minuto. Deixa eu só assinar a lista de presença. Eu não quero assistir aula. Oi? Ah, eu acho que alguém está com o microfone ligado. Pô, cara, mas se ele fica, ia dar merda. Né? Se ele fica, ia dar merda. Não, então, aí eu falando assim, ó. Oi, gente, alguém está com o Mas microfone não é ficar, não, ligado sabe por quê? Ele bateu de frente com a Deixa Carla. eu ver aqui só um Ele bateu de minutinho. frente com as duas e com a Carla. Dominique, você está com o microfone ligado. Você pode desligar? Não sei se Acho não que estou conseguindo aqui. Deixa eu ver. Eu consegui, eu não estava conseguindo mutar, botar, Ah, botar então tá. dela, não consegui agora. Tá bom. Gente, certo. por favor, Então, vamos lá. microfone fechado. Então, a ideia era que houvesse esse sentimento, né, de participação das mulheres cooperadas, que elas participam da cadeia produtiva do açaí, mas geralmente elas não estão lá na ponta, na comercialização. Elas fazem estão em outras partes, são outros afazeres, né? Então,
esse daí foi essa questão da conscientização, de chamar atenção sobre isso. E esse último foi um outro projeto, que era o Ribeirinhos, homens, mulheres, jovens, e a ideia era que a gente organizasse um grupo e vendesse direto para as empresas, sem a figura do atravessador. Então, também foram muitas oficinas e palestras sobre o que significa, né? A gente fez um balcão de negócios, chamou empresas. Foi muito interessante, porque teve muito aprendizado sobre como funciona essa comercialização, a precificação, e como como agrega mais valor você vender coletivamente. O que eu queria chamar a atenção para vocês, além de mostrar um pouco dessas experiências, é o quanto está envolvido também a política pública, né? O colega que veio anteriormente, eu achei bem interessante que ele falou que ele ficou com vontade de assistir o documentário da Xuxa, né? E como era naquele momento. E a gente vai falar muito disso no desenvolvimento local, porque tem a ver com como a gente influencia essas novas referências, o movimento social, as políticas públicas, com a comercialização, como isso está relacionado. Aqui eu trago um pouco mais também sobre algumas outras experiências, uma foto do coletivo Elsas, como eu falei, né, que sou uma das coordenadoras, e a gente trabalha muito com a economia solidária. Então, a gente realiza muitas feiras nas praças, mobiliza, né, as artesãs, só que de outro município, Ananindeua, que é próximo de Belém. E também a gente faz muitas oficinas, que é esse primeiro aqui, em algumas comunidades mais vulneráveis. Aqui, esse é a nossa participação, estou representando o coletivo, numa discussão do PAA de Ananindeua, né, falando sobre quais políticas são mais importantes para o município. Então, assim, uma pergunta norteadora que a gente pode se fazer sobre essa mentoria, sobre esse tópico, em uma mentoria sobre empreendedorismo para mulheres afro-indígenas, o tema desenvolvimento local serve para quê? Aí vocês podem me dizer no chat, vocês vão dando as ideias aí, porque é isso que a gente vai discutir. Afinal, eu vou discutir isso vai servir na ponta do lápis ali para o meu produto, para o meu engajamento. Por quê, né? Que isso é significativo quando eu estou falando de empreendedorismo. Aí eu dou outra questão para a gente responder. Quem somos nós empreendedoras? Como influenciamos, participamos do local onde vivemos, né? A Deise falou agorinha que a gente não tem tantos dados. Quando a gente faz uma busca sobre esse detalhamento de quem somos nós, muitos dados estão ainda naquela lacuna. Tem algumas coisas, umas características, umas coisas bem gerais, mas por isso que tem a Reafro também, né? Assim, porque a gente quer mais detalhamento. Os dados, o estudo, esse levantamento, ele também traz uma outra base para a gente refletir sobre essas pessoas, né? Sobre quem é que faz, quem é que está ali movimentando esse mercado. E tem algumas características que eu peguei aqui do Sebrae, do IBGE, que falam o seguinte, né, sobre quem somos nós, no caso, empreendedores negros. No Brasil, comparado aos empreendedores brancos, os empreendedores negros apresentam diferenças significativas. Foram os mais prejudicados, afastados de sua atividade com a crise da pandemia Covid-19. Eu achei bem interessante assim, esse dado, né? Porque a gente passou por isso e a gente não pode simplesmente virar e deixar para lá, né? Aconteceu assim, foi um grande marco no sentido de um drama, de trauma, enfim, de tantas coisas ruins nesse período. E mais um dado, né? Porque se existem tantos empreendedores negros, e a gente sabe
que muito do empreendedorismo é na base da sobrevivência, às vezes, você não tem alguém ou um estado ou, vamos dizer assim, algo que esteja te segurando quando a crise vem. Então, quem vai sofrer é você mesmo, né? Então, o que está dizendo aí é esse dado, que são foram os mais prejudicados, né, estruturalmente, que possuem menor nível de escolaridade, entre os empregadores possuem menos empregados, e são os que estão há menos tempo na atividade, são os que estão menos formalizados, os que menos contribuem à previdência, os mais jovens e os que têm maior dificuldade de acessar o crédito, possuem menor nível de rendimento mensal e a maior proporção por conta própria, né? Então, assim, são dados que entristecem nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender isso, essa caracterização, para entender que é necessário influenciar nesse desenvolvimento, que a gente não anda só, né? Que é necessário uma rede de pessoas, de agentes, de estrutura, para que esses dados eles possam deixar de ser tão prejudiciais aos empreendedores negros. E aí eu coloquei assim, né, sobre o desenvolvimento local. Um olhar, ele é um ciclo de necessidades. Tem alguns autores que falam que empreendedorismo, para você ter um empreendimento, empreender, você tem que inovar, tem que ter alguma coisa nova ali. Ó, eu acho que tem alguém com o microfone ligado de novo. Ah, também, o Deise, me habilita como co-host, porque eu caiu a minha conexão e eu voltei e não posso fechar o microfone. Então, aí, essa inovação, muitas das vezes, ela está relacionada a uma necessidade, né? Então, quando a gente pensa necessidade, não é necessariamente aquele básico, né? Feijão com arroz. São necessidades que vão se criando. Às vezes, porque existe uma sociedade que está tão diversificada que ela vai criando outros nichos, né, de mercado. Por exemplo, o delivery, né, que talvez não existisse dessa forma antes, e agora, por conta de uma dinâmica de trabalho social, é algo que desponta, né? Então, cada momento histórico, cada realidade, ela cria uma necessidade. E, às vezes, a gente cria essa necessidade, né? Então, coloquei aqui esse ciclo, vamos dizer, começa pela sobrevivência. A maioria de empreendedores negros, principalmente mulheres, começa pela sobrevivência. Mas o diferencial dessa sobrevivência é que ela está relacionada a um saber, né? Você começa a fazer algo, vamos dizer, comida. Essa comida, você não fez um curso de culinária, de gastronomia inicialmente para fazer isso, diferente de um empreendedor médio para grande, né? Não, tem um saber implícito ali, né? É da sua avó, é da sua mãe, do seu pai, é uma rede familiar, muitas das vezes, ou da comunidade, que você aprendeu a fazer aquilo. Da mesma forma, o artesanato, né? A gente trabalha muito com as artesãs. Então, assim, você começa a costurar aquela técnica, não é simplesmente a técnica, mas o que que você está colocando de criatividade? São as suas referências, são os seus mundos, a sua visão, a sua relação. Você coloca isso naquele produto. Então, essa sobrevivência do empreendedor, do empreendedor negro indígena, está relacionada a um saber. E aí é esse saber que dá o salto, né? Aí vem que vocês vão estudar em outros módulos, planejamento, investimento, outras condições para que aquele negócio saia da sobrevivência e
e alcance um outro público, um outro tipo de lucro. E depois disso, né, o empreender e inovar. Por que eu coloquei do planejar para empreender e inovar? Porque, como eu falei anteriormente, é daí que você vai criando essa necessidade. E essa necessidade é que as outras pessoas entendam que o seu empreendimento é necessário. Ah, eu tenho um empreendimento de consultoria sobre como se vestir de uma forma afro-indígena, indígena, enfim. Então, isso existia em dado momento? Talvez não, mas eu criei a necessidade através de uma importância daquele saber. Então, e depois disso, coletivizar e incidir. Essas coisas, elas estão juntas, né? A incidência e a coletivização desses saberes. Porque se a gente não andar nesse caminho, como a Deise falou, né, do movimento negro que busca a política pública, o que é isso, gente? A gente está colocando para público que nós somos necessárias, que nós somos necessários, que aquele saber, que aquela referência, ela é necessária, ela é importante. Então, você vai ter um público X de acordo com isso. Como o colega falou, lá no tempo da Xuxa, talvez isso não fosse necessário. As coisas surgem do nada? Não. Então, foi uma incidência, foi uma coletivização que a gente disse assim, não, espera lá, isso aqui é importante, eu sou importante e, portanto, os meus saberes são importantes. Então, a partir desse ciclo, né, que se faz, a gente também gera um desenvolvimento local, a gente influencia o desenvolvimento local a pensar, né, como espalhar política pública, outro tipo de crédito para esse tipo de empreendimento, e, ao mesmo tempo, a gente influencia economicamente e um outro nicho de pessoas que querem ver aquilo, ou que não sabiam, mas que têm interesse. Então, é esse ciclo que tem a ver com o desenvolvimento local. E é por isso que eu coloquei o seguinte: desenvolvimento para quem? Aí, gente. Tem duas pessoas com o microfone ligado, Adriene e Angelina. Se não me falha a memória, por favor, desliga. Então, eu acho que Maria Bethânia também. Então, por isso que eu coloquei aqui, desenvolvimento local para quem? Né? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Essa palavra desenvolvimento, a gente não vai entrar tanto nesse debate teórico, acadêmico, mas tem uma série de problemáticas sobre ele, né? Assim, quando ele surge, ele vem nessa expectativa de que a modernização que vem junto com a colonização, ela traga respostas positivas para todo mundo. Só que a gente vê e viu que isso não aconteceu, né? Então, vem as críticas, mas desenvolvimento para quem? Para aquele mesmo grupo de elite branco, né? Porque eu ainda continuo vulnerável, empobrecido, né? Não tenho tantas chances. Então, o desenvolvimento, às vezes, ele mascara isso, essa desigualdade e essas diferenças de oportunidade. E é por isso que a gente tem que se colocar como algo importante para o desenvolvimento, né? Local para quem? Então, vem o direito à cidade, esse direito à cidade é também uma outra forma da gente pensar, por exemplo, assim, a cidade que a gente vive, que a gente nasceu, se nasceu lá ou chegou, enfim, ela está de um modo, as casas estão de um modo, as ruas asfaltadas, enfim, tudo está disposto, está colocado de uma maneira. Mas está colocado daquela maneira por quê, né? Amanhã, por exemplo, Belém faz aniversário. E tantas coisas que a gente começa, né? Fala de comida, fala de várias questões. E aí eu vejo, assim,
as pessoas falando sobre o marco do começo da cidade de Belém, que é o forte do castelo, que já foi forte do presépio, e né, foi justamente na época da economia da borracha que pegava-se esse dinheiro e investia em Belém. Só que construir uma cidade com bloquete, com, enfim, toda assim, bem planejada, mas, ao mesmo tempo, expulsaram os então escravizados, ex-escravizados, os negros e indígenas para as periferias, que não tinham todas essas serviços e condições. E até hoje, né, a gente tem essa problemática, onde enche na periferia, não é no centro da cidade. Então, o direito à cidade é para a gente questionar por que que a cidade está daquela forma. E isso vai para o local e global. O local, gente, ele não está desvinculado do global, né? Se a gente fala hoje que Belém vai ter uma COP30, é porque o mundo está de olho na Amazônia, o mundo está de olho no que vai acontecer na Amazônia. Se vão desmatar muito, quem vai sofrer também é lá na Europa. Então, as pessoas começam a se voltar para isso, né? Ah, vamos conservar, vamos preservar os saberes indígenas, os saberes quilombolas, porque são nessas áreas que não há tanto desmatamento. Então, quer dizer que há tecnologia social interessante para preservar uma floresta. Então, as coisas elas estão relacionadas, mas elas só se modificam, só há esse olhar e, melhor ainda, na verdade, esse olhar que não é falar sobre, mas a gente está lá com a participação social. A gente tem que estar lá dizendo, eu sofri dessa forma, então eu quero isso aqui. E aí a gente vai ser incluído. Então, esse desenvolvimento ele tem que ser nosso nesse sentido, né? Então, por isso, esse quadro já está finalizando, tá, gente? É, esse quadro aqui para demonstrar como as coisas estão relacionadas, né? Esse desenvolvimento local, ele influencia o que você pensa da sua mercadoria, do seu produto, do seu fazer. Na verdade, ele é o diferencial. Apesar de, às vezes, você vender para um público local, mas você planejando, investindo, tendo condições, outras pessoas de outros locais, elas têm interesse, elas querem saber, elas querem comprar para ter aquilo e entender um pouco quem somos nós. E isso quer dizer que tem um público, né? Então, esse desenvolvimento local, ele está relacionado com uma economia e com um bem viver, porque se você se dá bem, você lucra, a sua cidade também, o local também, né? Não tem tantas vulnerabilidades ali naquela localidade. E aqui, para finalizar, vou mostrar para vocês um pouco da ementa, que a gente vai dialogar sobre isso, sobre como o desenvolvimento local ele está relacionado com o empreendedorismo afro-indígena, o que que isso influencia, né? E como é que a gente pode pegar certas discussões e agregar nessa cadeia produtiva, no fazer desse empreendedorismo. E a gente vai ter aí 9 vídeos falando sobre isso, né? Desenvolvimento local, eu faço parte. Sou e somos a inovação comunitária. Se faço parte, eu tenho que caminhar sozinho, porque tem isso, né? A gente sempre, infelizmente, pensa que tem que levar ali tudo, né? Sozinho na costa. E não, a gente tem que ir atrás dessa rede que nos possibilite, né, ter esse empreendimento realmente valorizado. E qual o nome do desenvolvimento que queremos? A gente que tem que dar o nome disso que a gente quer. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem. Se quiserem comentar alguma coisa, estou por aqui.
dúvidas no chat? Já estou vendo Maria Bethânia ali de mãozinha em pé, mas nós temos também duas outras. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui no chat. Tá bom, Maria Bethânia? A gente tem a Angelina, que ficou de completar a fala dela, e tinha outras pessoas que iam botar as informações aqui. Deise, Rafaela, você coloca de novo a lista de presença. O pessoal está pedindo, mas como eu caí, eu vi eu não estou aqui. encontrando. Tá, eu vou colocar assim. Deixa eu só pegar ela aqui. Estou vendo várias informações. Só um minutinho que eu já vou botar a lista de presença. Ctrl C, Ctrl V. E aí, Rafaela, adorei sua fala. Você sabe que durante alguns anos eu lecionei sobre essa disciplina de desenvolvimento local, sabe? E aí eu começava com os meus alunos a partir dessa coisa do local, né? Também. E aí desse localzinho, a gente começava ali do bairro, aí do bairro a gente ia para o município, do município nós íamos para o estado, do estado para a região, da região ia para o país, do país ia, enfim, até que a gente chegava no universo nas Via Láctea. Aqui, Via Láctea, nós pertencemos, né? Então, ia fazendo esse local mais extensivo, ou começava da Via Láctea para chegar no bairro, e aí a gente ia olhando para dentro do bairro sobre esses aspectos. E aí, com o grupo aqui no Rio de Janeiro, que eu participo também, que é o Observatório Internacional da Juventude, uma galera jovem, periférica, e nós fizemos a partir do bairro, como é que tudo isso acontece. Então, a gente pegou as periferias locais aqui, as diferentes favelas, e olhamos para dentro desse bairro e pensamos nas ODSs, e aí nessas ODSs a gente trabalhou é, todas essas questões que abordam uma questão mais macro, como você disse, né? A COP está acontecendo aqui porque está todo mundo preocupado com o que vai acontecer aqui dentro do Brasil, que é o lugar onde ainda tem a preservação da floresta amazônica, né? Que está mais preservada e que contém o maior território de floresta amazônica no mundo, porque eles lá já destruíram tudo deles, aí estão olhando um pouco para cá. Claro, tem continentes africanos também, mas como tem muitas guerras, eles não se arriscam ir, né, para as florestas do Congo, do Níger e alguns outros ambientes. Mas aqui a gente não é um país em guerra, então eles vêm para cá para fazer essa relevância, né, da importância do desenvolvimento local e como é que isso conecta todo mundo. E aí, esse grupo de jovens que a gente trabalhou aqui na periferia, do Favela Lab, que era o nome do grupo que a gente trabalhou, eram 200 jovens das favelas aqui do Rio de Janeiro, e fizemos isso pela prefeitura. Esses jovens fizeram vários filmetes, depois eu até vou disponibilizar para você, e apresentamos aí nesse lugar que você estava, aí na Rua 1, né? Que é na ONU. Fizemos aí a apresentação nos Estados Unidos com os filmetes dos jovens da periferia. E foi muito bom porque é, nós falamos da realidade de cada local, né? Daquele local que não tinha saneamento, mas que tinha lá um empreendedor, uma mãe que fazia uma série de coisas, fazia cabelo, que vendia roupa, que fazia uma série de iniciativas. Então, nós fomos falando dessas conexões e as desconexões de uma sociedade que não permite, em algumas instâncias, o crescimento e a importância desse desenvolvimento local para a amplitude de uma condição de bem viver para a maioria da população. Então, a gente partiu desse lugar e aí os filmetes foram tão bons, a gente teve uma parceria com a universidade aqui no Rio, com a ESPM, e aí eles acabaram parando lá na ONU, na Rua 1, sendo apresentados.
de cada jovem da comunidade do Rio de Janeiro. E agora a gente está meio que replicando isso e vai levar isso para o Amazonas também, né? A ideia é fazer isso. Eu tenho muito orgulho dessa ONG que eu ajudei a criar lá atrás, e que o Daniel Carlarco hoje é o presidente, com uma galera jovem, indígena, negra, não negra, há uma mistura ali de todo mundo, a gente tenta fazer a coisa de uma forma bem fortalecida, né? Bom, mas então eu vou pedir a Angelita, Angelita ou Angelina? Peraí, que eu me perdi aqui. Cadê ela? Acho que é Angelique. Angelita. Angelita, que estava aqui falando. Você quer Boa. concluir, Angelita? Porque caiu o seu som naquela hora, né? Não, é que eu não, é que tá sempre a minha tá caindo perseguida. Daí eu vou falar assim bem rápido. Tá bom. Só que eu não sou MEI, entendeu? Tudo bem. MEI eu não sou. Eu sou uma artesã, tenho esse ateliê e ministro aulas de artesanato para 10 mulheres negras, agora está vindo mais, entende? Eu ganhei alguns recursos e a gente fica um pouco apavorada da proporção que a coisa está crescendo. Então, essas aulas estão sendo muito boa para mim, entende? Está sendo maravilhosa, porque eu estou entendendo o que está acontecendo comigo e eu não sou MEI ainda, não sei porquê, né? Mas, Pois é. enfim, eu estou gostando muito. A pena é que está caindo toda hora, mas eu estou ali, né, tentando assistir. E a o que minha você não dificuldade maior, conseguir, a claro, gente manda o link. tá. E a dificuldade para mim hoje é a questão da online, essas coisas assim, que eu tive que aprender na marra com a pandemia, né? Mas, enfim, eu estou muito contente que o meu trabalho, hoje eu reconheço o meu trabalho. As pessoas reconheciam o meu trabalho. Eu não me reconhecia, tu entende? Então, participando desses grupos, eu fui me entendendo quem eu era e a importância que eu tinha em ter um selo com o qual eu nem usava. Um dia, Uhum. por uma questão de provocação, assim, eu levantei, né? Tive coragem, porque fui uma mãe solo, mas a gente é meio tímida às vezes, né? Eu me levantei e disse: não, eu me chamo Angelita Rodrigues, eu sou uma artesã com título, que recebi um selo quilombola, fui uma das primeiras que trouxe para o Rio Grande do Sul, me identificando, e me empoderei daquilo ali tudo. E assim eu fui crescendo, 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 crescendo. E hoje vejo a importância que eu tenho em Canoas, no Rio Grande do Sul, aqui, com os trabalhos que eu faço e vejo o crescimento. Até das minhas ideias que eu dei, as pessoas vão pegando, sabe? Eu acho maravilhoso. Só que eu não tinha esse entendimento. Hoje, participando de grupo assim como vocês, eu estou entendendo o que acontece, o que eu já fazia, mas eu não sabia que eu fazia, entendeu? Entendi. É isso. É Sabe o que bem que é legal. isso? Se chama tecnologia ancestral. Você já tinha o conhecimento inserido em você, porque todos os seus ancestros já faziam, você aprendeu com essas pessoas, e isso se chama tecnologia ancestral. Isso que está na minha cabeça, as tranças, são tecnologias ancestrais. Então, Essas a unhas minha que avó, hoje Ivana, por exemplo, deve ser uma das profissionais que faz, que essas unhas alongadas, aquelas unhas, né, toda fininha, aquela unha que hoje está na moda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, eu não sei se no Norte e Nordeste também já chegou essa moda, mas aquele modelo de unha Claro, já, né? claro. Então, essa moda, ela é oriunda de uma mulher negra, uma rainha africana. Foi ela que criou esse modelo de unha. Não veio de agora, porque a ABC de alguma novela, sei lá, resolveu usar isso. Não, é uma tecnologia nossa. Isso já era lá atrás de uma rainha africana que usava esse modelo de unha. Alguém descobriu, falou: ah, vou usar também, gostei na mão dela. E aí começou a usar. Então, essas tecnologias ancestrais é, que nós criamos, que os nossos criaram, assim como a maioria dos estilos musicais existentes hoje, desde o rock, o pessoal diz lá, era do Elvis Presley. Elvis Presley, caramba!
Aquilo ali foi criação nossa, de mulher, uma mulher negra, que é responsável pela criação do rock, e que ele reverenciava, porque ele sabia que a criação do rock foi de uma mulher negra. Assim como o tango. Os argentinos utilizam o tango, né, como uma música lá local, mas quem criou também foi a população negra, assim como o samba, assim como o funk, assim como uma diversidade, o jazz, o blues, né? Isso tudo é criação, Então, tecnologia ancestral a negra. E minha você tem boneca isso, Angelita. aqui, a minha boneca aqui é uma boneca de toco, que a minha avó me ensinava assim, ó, brinca. Enquanto minha avó Estou fazia pão no forno, dizendo. ela me dava uns pedaços de pau para me brincar, porque menina não brincava com menino. Então eu sentava no toco e brincava. E um dia teve uma oficina e eu disse: eu não tinha boneca naquele tempo, era boneca de toco, que eram os pedaços da saia rasgada delas, ou então um avental. Brinca aí, menina, assim, assim, aquilo, aquilo outro. E aí foi assim. E aí um dia eu inventei a boneca, né? Eu tinha que inventar um produto no curso e eu fiz um produto que me veio, remeteu à minha infância. E dali hoje eu já sou título quilombola, já recebi PIC, já fiz um monte de. E já passei por um monte de gente também que faz a técnica. Sabe de uma É bem coisa que eu legal. aprendi hoje, porque cada dia a gente aprende uma coisa, né? Eu estava Hum. conversando com um amigo e ele trabalhou no INPI, que é o Instituto Nacional Gente, que de vento. Produtos Intelectuais. E aí ele me deu a Meu? informação. Alguém está com áudio, Sol, É? querida, Sol, vamos fechar o seu áudio, por gentileza. E aí ele me deu a informação de que a gente precisa colocar algo, deixa eu até ver aqui o nome, que eu cheguei a anotar porque eu não conhecia a terminologia. Eu sabia da proposta, mas eu não sabia que o INPI também era o órgão que fazia isso, que é alguma coisa da geolocalização. Eu vou te dizer, denominação de origem. A denominação, ele falou assim, ó, Indicações geográficas deles. você tem que ter uma indicação de procedência. A indicação de procedência ela pode ser geográfica ou de origem. E aí, nessa indicação de procedência, você precisa colocar no seu produto, e aí eu acho que Jonathan vai ser o nosso profissional que vai falar um pouquinho também sobre isso, já Vou senti fa- que ele é o, É na né? parte de propriedade intelectual. Vou citar e falo Isso, sobre indicações geográficas. É a exatamente. minha área. Exatamente. Então, essa indicação geográfica, que é essa indicação de procedência, você registra no INPI, né? Você faz esse registro porque somente na região onde você está, no quilombo onde você pertence, pode ter a existência desse produto. E ninguém mais poderá imitar em qualquer outra região um produto semelhante ao que foi criado por você. Então, essa tecnologia social ela vai pertencer ao seu quilombo, à sua região. É tipo queijo da canastra. Queijo da canastra, por quê? Porque é feito lá, então isso é uma indicação geográfica ou de origem, né? E aí é feito esse registro. Então, Angelita, não sei se você já tem isso, se você não tem, você vai pegar essa consultoria, né? E vai absorver esse conhecimento aí com o Jonathan e ele vai te orientar para que você faça esse tipo de situação, para que a gente possa não só ter o registro do seu produto, mas que mais adiante, que é uma meta nossa, né? E é uma meta futura, é por isso que vocês vão ter aula de internacionalização, para que vocês possam internacionalizar as tecnologias ancestrais que vocês detêm. Porque aqui é um manancial de conhecimento e tecnologia ancestral. Cada uma de nós aqui temos essas tecnologias. A gente só não sabe fazer uso daquilo que tem, né, dentro da estrutura social, para que nós possamos fazer aquilo e a gente ganhe
a partir daquilo que essa tecnologia social é nossa. E a gente não fez isso no passado. Por exemplo, nós não fizemos isso com rock, nós não fizemos isso com blues, com jazz, com tango, nem com samba, né? O samba, quem criou o samba foi Donga. Então, assim, minha avó Maria era casada com Donga, que foi o criador do primeiro samba. Então, ele não fez isso, naquela época nem existia isso. Então, essa história, ele não era meu avô, porque ela já era a segunda esposa dele, mas essa história são histórias que a gente precisa colocar. E agora, aqui eu tenho certeza que tem um manancial de conhecimentos e tecnologias ancestrais, como essa que você acabou de dizer, que aí precisa estar ali na estrutura do teu trabalho, escrito, contada a história, reverenciada e tal, entendeu? Para poder ser comercializada, ganhar outras certificações e alcançar um cenário que ganhe um valor econômico, que aqui no Brasil, eu costumo dizer que o brasileiro não valoriza o que é dele, ele só valoriza o que é do outro, ele é estrangeirista, né? Quando eu lecionava cultura organizacional, eu sempre dizia para os meus alunos: o brasileiro é estrangeirista, ele valoriza o John, o Jeff, o não sei o quê, mas ele não valoriza o Silva, o Santos, o Souza, né? Ele não valoriza o produto dele. Então, ele não valoriza também as pessoas. Ele não valoriza a pessoa negra, ele não valoriza a pessoa indígena. Ele valoriza o que é do outro, a pessoa que é branca, que é, nunca foi uma nascida, né, no Brasil, aqui. Então, é essa construção Sim, que a gente sim. vai, aos pouquinhos, alinhando aqui, né, e É, tentando eu caminhar. trabalho muito dentro dentro do meu trabalho, eu sempre trabalhei muito com a questão da cultura afro, mesmo antes de a gente se expandir mais como está agora, né? Então, eu sempre vim trazendo essa temática. Porque na minha família sempre a gente foi muito educado assim, dessa forma que a gente tem que trazer. Como é que eu quero saber se quero que valorize a minha etnia se eu não tenho os produtos dela, né? Então eu procuro fazer. O que que eu procuro fazer? Minhas bonecas negras que tu venha dentro da minha casa e que tu vai te encontrar, que tu vai ver, ó, aqui tem a minha etnia, né? Então eu comecei a fazer esses produtos e eu comecei a vender bastante, Que bom. sabe? Agora eu entendo que eu tenho que passar também, né? Com a pandemia, eu entendi que eu tinha que passar. Daí a gente tem esse grupo das mulheres. Eu pensei, será que vai dar certo? Abri a área da minha filha aqui, que a minha filha foi viajar e me cedeu espaço, e daí eu botei as mulheres e vim trabalhando. Hoje a gente já tem bastante mulheres, e a gente também, eu tive que também acionar uma psicóloga, né? Porque daí eu não sou, tem vários problemas que acabam vindo junto, né? Mas foi um Sim. trabalho bem legal, está sendo bem legal, e eu, assim, eu gostei muito de fazer de expor esse meu trabalho e foi muito gratificante. Acabei parando no Bom Dia Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né? Junto com o Tempero Parabéns. da Preta também, que é a Silvana, nós somos a Silvana, nós trabalhamos juntas, né, dentro desse coletivo, e uma apoiando a outra, né? Ela é de Porto Alegre, eu sou de Canoas, e nós se unimos e nós temos esse grupo juntas também. E uma puxando a outra, né? Por isso hoje a gente está aqui com vocês também. Maravilha, Angelita. Muito Era obrigada aí isso. pelo seu Mas muito depoimento, obrigada, pela estou sua gostando muito. fala. Muito obrigada. A gente tem, já são 20 e Tá bom. 44 e o nosso tempo era 20 e 30, né? Mais tardar 20 e 30, já tem 15 minutos que nós estamos a mais aqui. Eu vou dar uma Tá. olhada aqui para ver se tem algumas informações. Vou pedir Domingas que me auxilie aí também, se for o caso, para ver se tem algum questionamento. Eu não vi das meninas que a gente havia solicitado antes. Não tem não, eu estou vendo aqui, não estou encontrando. Tem alguns comentários, mas Ivana está dizendo que foi uma das primeiras mulheres a fazer esse tipo de unha aqui no tem muito Brasil, no Rio de exatamente. Janeiro.
Alguém perguntou se era o par. Não sei o que que é a pergunta se isto é pago. Se for em relação ao INPI, sim, é pago. Mas o É, Jonathan parece que já respondeu aqui, né? Tem umas respostas do Jonathan aqui. então tá. É uma certificação internacional, tá, ele já colocou aqui. E eu estou botando novamente o link da lista de presença, gente. Tem algumas pessoas que não assinou ainda, tá bom? Vamos Não se assinar para esqueçam de assinar. É, a aí gente alguém, Makini falou, precisamos desconstruir muitas coisas que nos foram ensinadas como certas, bonitas, através da visão eurocêntrica. É verdade, né, Makini? Nós precisamos fazer essa revisão, né? Porque havia uma beleza naquilo que não necessariamente era belo. Eu não sei se vocês sabem, mas há uns anos, alguns anos, muitos anos atrás, né? Antes da Europa fazer a divisão do continente africano, eu cheguei a comentar sobre isso, acho que numa das primeiras aulas, dos primeiros encontros nossos. Nós tivemos lá o nome de Andrômeda e outras constelações que eram o nome de mulheres negras. Então, as mulheres negras eram consideradas mais bonitas. E aí, hoje eu recebi um post que eu achei até meio engraçado, essas coisas de Instagram, né? Eu vi um grupo de mulheres fazendo umas maquiagens, e a maquiagem que a pessoa estava fazendo era para aumentar os lábios. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, olha só do céu, a menina queria ser igual os lábios da Kardashian, lábios carnudos, bonitos e tal. E aí eu fiquei olhando aquela situação, eu falei, elas não se cansam de querer nos imitar. Colocam bunda, colocam lábios mais grossos, e aí querem fazer as tranças, querem fazer um monte de coisa. É porque a gente é bonita, gente. Não tem jeito. Não tem como dizer que não é. Então, elas ficam querendo fazer coisas que se assemelham à nossa beleza, né? De ter um tom de pele mais escuro, vai para a praia, fica lá, eu quero ficar morena, eu quero ficar assim, assado. Bom, enfim, é só uma coisa assim que é para a gente parar para pensar que, na verdade, nós sempre fomos consideradas as mais bonitas. O nosso cabelo era considerado o mais bonito, tudo nós éramos consideradas mais bonitas, até que houve essa reviravolta aí por alguns motivos que nós permitimos também que isso acontecesse, mas agora a gente já está se posicionando. As mulheres já estão usando seus cabelos do jeito que são, do jeito que gostam, já colocam cores nos seus lábios que quiserem, já sabe que todas as cores combinam conosco, com a nossa pele, com o nosso tom de pele, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser rosa, laranja, a cor que for, vai ficar linda, né? Antigamente a gente não usava batom vermelho, a gente não usava cabelo vermelho, a gente não usava cabelo rosa, a gente não usava uma série de coisas porque nos limitaram. E aí fizeram aquelas crenças que ficaram muito limitadas para a gente, né? Mas hoje a gente sabe que a gente pode usar o que quiser. A gente pode, a gente pode ser o que a gente quiser. É exatamente isso. E sejamos o que somos, porque somos mulheres bonitas, somos lindas. Você vê a mulher negra, a mulher indígena. Gente, que beleza! Que beleza! A gente não. Ó, eu não sou uma mulher que só aprecio a mulher negra e a mulher indígena. Aprecio as mulheres não negras e não indígenas também. Mas quando eu olho as mulheres negras e as mulheres indígenas, as afro-indígenas, eu vejo uma beleza tão diferente, né? E tão lindo mesmo. Beleza, eu vejo beleza. Eu, e para mim é isso. Assim, não tem outra história, não tem outra coisa. Mas claro, tem gente que não vê, né? Tem gente que não vê, problema deles. Eu vejo, tá tudo bem. E eu espero que vocês também entrem nessa mesma vibe, né, de se amar, de se valorizar, de se colocar, de se posicionar no cenário, porque a gente foi criado para não se ver como bela, né? Mas nós somos. Então, sejamos, e esse lugar aqui onde nós estamos, nessa tela aqui, essa é uma tela aonde nós precisamos nos olhar.
a gente vai ter em alguns momentos, e não vai ser obrigatório, estou instituindo isso agora aqui, tá? Eu ainda nem falei com a direção da Riafro, não falei com ninguém. Estou instituindo aqui, estou ouvindo é, Domingas, Márcia, a equipe como um todo, né? Mas eu estou instituindo isso aqui agora, que vai ser um momento de troca, que a gente não teria esse, a gente já vai ter um momento de troca da mentoria e tal, que é uma parte mais estrutural, tá? Mas o que que eu estou sugerindo para a gente ter aqui? Esse momento de falar um pouco do seu negócio para todas ouvirem, para todas saberem, como a Angelita fez aqui agora. Nós tínhamos isso, diminuímos, porque um grupo de mulheres, né, tem sempre mais dificuldades, a gente tem sempre uma agenda muito mais pesada enquanto mulher. É, e aí agora eu estou vendo que não, eu acho que é importante a gente ter esse lugar aqui para a gente se ver, para a gente saber o que, que cada uma faz. Essa fala da Angelita, desse negócio que é de uma tecnologia ancestral que veio da história da avó dela, por conta de uma história de vida. Eu já estou aqui pensando, gente, nessa possibilidade de nós construirmos não só essa troca, mas de repente um livro que aborde algumas dessas histórias, sabe? Tem vários editais aí, eu não me importo de escrever o edital e trazer para a gente aqui essas nossas construções, essas nossas histórias de vida. Então, eu sou totalmente suspeita para falar, porque eu estou escrevendo sobre isso, né? O meu doutorado é sobre mulheres empreendedoras, mulheres negras e mulheres indígenas empreendedoras. A temática da minha pesquisa é essa. Então, para além disso, eu acho que a gente pode escrever um livro. Se vocês toparem, eu me proponho a escrever o edital, o projeto e tal, e a gente escrever um livro sobre as nossas histórias, sobre os nossos DNAs de tecnologia social, sabe? De tecnologia ancestral. O que que vocês acham? Eu quero ver aí quem concorda, levanta a mãozinha aí no chat. Essa mãozinha que eu vou levantar aqui agora, ó, de reaction. E aí, quem concorda com essa pegada? Estou lançando agora, não é uma proposta da Reafro, estou aqui lançando como uma possível proposta da Reafro, animada, Angelita, com a sua fala, com a fala de Makini, né, da gente se revisar, de se descolonizar, e a fala de Rafaela, de Jonathan. Bom, tem pouca gente, aqui tem 70 mulheres. Eu só estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, basicamente 20 mãos, só 20, concordam? É isso mesmo? Então a gente vai com as 20. Não faz quase 20, mulher. Não, eu faço com quem tiver. Depois que começou, todo mundo vai querer. A gente faz com as 20. Se tem 20 mulheres querendo, já dá para fazer um bom livro, tá? E a gente vai Eu não fazer estou um conseguindo livro sobre levantar essa minha temática. mão aqui. Eu estou tentando. Onde eu levanto a minha mão? Ó, quer ver uma carinha redonda com imagens em Aumentando. cima, escrito reactions. Ali é que levanta a mãozinha. Adorei a mãozinha da Fernanda, bem black. Então é isso, gente. Não é a maioria, mas é grande o número, tá? Então a gente já tem aí uma possibilidade de escrever um livro. Eu vou escrever um para um edital. Tem até um aberto aqui agora no Rio de Janeiro. Eu vou escrever para esse edital e vamos começar a colocar as nossas histórias é, dentro de uma publicação. Eu acho que isso Uma vai dar bom. sugestão, Daisy. Eu me coloco também um menino do rolê Opa, pode para vir. contribuir. Pode ser uma publicação voltada para estudos de caso, né? Sim, sim. A gente pode fazer estudo de caso. Eu acho que a gente pode fazer várias coisas, sabe? Exatamente. Dá eu vou chamar o pessoal da universidade, das universidades que eu estou vinculado, tanto aqui a Rural, quanto a Universidade da Nigéria, de Angola,
a Unilab. Eu faço parte de um grupo de pesquisa com essas universidades todas aí, e vou chamar para eles nos apoiarem. Vou convidar cada professor doutor lá para fazer conexão, assim, para eles darem os apoios econômicos, né? Para a gente poder fazer a publicação. E vou chamar também a Isis. A Isis é da editora da Nandiala, uma editora negra, que tem por aqui também, por aqui não, ela é de Minas Gerais, mas é uma editora muito bacana, e ela. Ai, como é o nome daquela escritora que acabou de ganhar um prêmio moçambicana? Alguém sabe? Eu lembro? Esqueço o nome dela. Bom, enfim, essa escritora é a ponta de lança da editora Nandiala, e eu acho que ela pode ser a pessoa que pode escrever o nosso prefácio, que vai ser assim um espetáculo, gente. Eu já estou animada com essa possibilidade. Agora eu estou vendo muitas mãozinhas. Parabéns para todas vocês, parabéns. E agora vamos nós. Jona também já se colocou aqui a favor de apoiar. Vamos que vamos. Bom, eu tinha visto que uma das nossas amigas estava com a mão levantada. A gente já vai finalizar aqui, mas a amiga que estava com a mão levantada antes de eu pedir aqui, e que estava antes, eu não. Aí ela apareceu e desapareceu de novo da tela aqui para mim. Cadê ela? É a Sávia? Era você, Sávia, que estava com a mão levantada? Não. A Chimamanda Ngozi é uma escritora que eu amo de paixão, assim. Li vários livros dela, e uma das nossas mentoradas do passado, que é a Asa Nigeri, foi uma das pessoas que a entrevistou quando ela veio ao Brasil, né? Fazer umas ações aqui. Então, a Asa Nigeri foi uma das nossas entrevistadoras, junto com a Maju Ribeiro, irmã, fazendo a entrevista. Então, é essa coisa das diversas histórias, né? Para a gente mostrar que não existe uma história única. E ela fala sobre isso, não existe uma história única. Então, a gente vai não só ter referência como Chimamanda, como Beatriz Nascimento, como Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, e a gente chama a Conceição, que é uma amiga de muitos anos, desde, sei lá, Conceição é amiga de. Meu filho tem 26, eu acho que eu conheço Conceição há 23 anos. Então, é alguém que a gente vai chamar as nossas poderosas, Lia Vieira, que também faz parte aqui da Reafro, né, as escritoras aí, para dar ali aquele aval, né, das escritoras já consagradas, Eliane, que também ganhou aí esse ano que passou o Jabuti, é uma outra escritora querida. A gente tem algumas, Vilma Piedade, que acabou de lançar o livro sobre mulheres 50 mais. Temos grandes escritoras aí para nos apoiar nesse processo, gente. Escritora brasileira não Esse, falta. mulher, vamos tirar a foto antes que o povo todo saia. Ai, você pode tirar, por gentileza? Desculpa, eu esqueci de tirar foto. Ai, meu Deus. Abrir Você a consegue? câmera, tá? Tiro. Ai, meu Deus. Quem Não, se não... não conseguir, eu consigo aqui. Eu consigo, eu tô só esperando o pessoal abrir a câmera aqui. Então, pessoal, por favor, abram suas câmeras, mostrem suas tranças, desculpa, seus não vou pedir mais, não vou dreads, comentar não, seus não. Amanhã cabelos mais alvoroçados. Mostrem-se, por favor. Mostrem sua beleza. Vamos mostrar nossa beleza, a riqueza da nossa beleza. Ó, vou para a primeira tela aqui, tá? Adriana, Selma, Maria, Fernanda, Sueli, Larissa com a câmera fechada. Vou tirar aqui. Lá vai. E agora eu vou para outra.
Todo mundo no sorriso, hein? Gente, mas é muito bonita essa tela. Eu tenho que dizer, é de uma beleza, a beleza regional, né, desse país. Que coisa linda. Quem não conseguiu, tudo bem. O nome vai estar lá e a gente vai registrar. Foi, Rafa? Pronto, foi. Foi para a terceira? Fui para a terceira, já tirei. Já Acho que tirou foi todo também? mundo. Uhum. Então, beleza. Mulheres, muito obrigada. Amanhã teremos mais. Hoje faltou a nossa mentora Amanda, está lá sob altas chuvas em São